Gente, cada vez que eu ressurjo nesse canal eu tô absolutamente diferente. E eu nunca sei como começar um vídeo, eu nunca sei o que falar pra vocês. Simplesmente eu nunca deveria ter saído do YouTube, é assim que eu me sinto. Mas estamos de volta, então... Oi, bichinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem felizes, cheios de amor, de luz e de todas as coisas boas do mundo. Eu nem sei se esse bordão já faz mais tanto sentido pra mim. Quem me acompanha de pertinho ali no Instagram consegue entender um pouco mais do que está acontecendo na minha vida e acompanhou as últimas mudanças, porque sempre existiram muitas, e acho que isso faz com que eu sempre tenha tido vontade de compartilhar a minha vida, sabe? E vão fazer quase 10 anos que eu comecei na internet. Eu estou chocada e me sentindo velha pela primeira vez também. Velha assim, envelhecendo, né? Então acho que eu tenho bastante coisas pra falar com vocês. Eu decidi fazer uma aqui fala, porque aí pelo menos eu consigo trazer dois conteúdos que eu amo ao mesmo tempo, pra só não ficar um jato de eu falando como eu fiz os últimos vídeos aqui. E acho que a gente vai conseguir resumir bastante os assuntos. Eu cheguei a deixar uma caixinha de perguntas no meu Instagram pra vocês mandarem pra eu responder aqui no YouTube. Porém, como eu acho que ninguém botou muita fé que ia ser verdade dessa vez, tinham muitas perguntas. E eu tenho assuntos que eu já tava meio que engasgada pra falar com vocês, então eu quero começar falando sobre eles. Tô hidratando a pele aqui pra começar a maquiar. Eu acho que o principal assunto que eu tenho pra falar, e o mais polêmico também, vai ser com certeza sobre espiritualidade tóxica e sobre a minha jornada espiritual, se eu posso colocar assim. Eu sempre fui muito curiosa e eu comecei o meu contato, a minha jornada espiritual muito novinha também. Tem vídeos aqui eu contando que eu tomei ayahuasca com 16, 17 anos. Eu estudei num colégio interno que era evangélico também, então eu tive esse contato com religiões diversas e caminhos espirituais, né, enfim, terapias holísticas desde muito pequenininha. Bom, se você tiver mais curiosidade sobre isso, eu indico realmente você assistir os vídeos do meu canal. Apesar de eu ser muito novinha e ter uns vídeos bem antigos aqui, acho que tem bastante contexto. Tem um vídeo muito legal também, que eu não sei se ele ainda tá no ar, que fala sobre depressão, que é um dos assuntos que eu também vou chegar aqui nesse vídeo. Eu vou começar falando que hoje eu faço terapia, e eu sou muito adepta à terapia. Eu acho que é uma coisa que todas as pessoas deveriam fazer na face da terra e considerar a psicologia, a psiquiatria também, porque a mente humana, ela é complexa de entender, ela é muito diversa também. E existem milhares de coisas por aí no mundo, né, gente? A gente tem que considerar isso também, que dentro de toda a expansão do que somos, existe também a expansão do que temos na Terra. E existem milhares de terapias, caminhos espirituais. Porém, existe muita coisa ruim por aí, gente. Eu não vou me delongar pra chegar nesse assunto. E por que é tão falada a espiritualidade tóxica hoje em dia? E qual é a minha percepção sobre isso e a minha experiência pessoal com isso? Eu acho que a gente já é, pelo menos quem é ocidental, educado de uma maneira que cobra muito a gente. Eu sempre falei muito sobre isso. E essa sociedade, ela já traz essa autocobrança, e muitas religiões, elas se baseiam muito na culpa também. E acho que a evolução humana, ela se baseia na culpa também, porque, né, o ser humano, dentro do seu processo de desenvolvimento social e pessoal, cometeu e comete muitos equívocos. Então, assim, compreender a mente já é uma parada difícil, compreender quem é você, o seu ego, o que é a sua alma, o que são os seus pensamentos pra você já é muito complexo. Fazer isso em grupo é mais complexo ainda. E, gente, dentro desse meio espiritual, e eu vou deixar bem aberto mesmo, porque eu não vou definir as coisas que eu tô falando num certo tipo de grupo ou um certo tipo de terapia, etc. Eu acho que isso é algo, pela minha experiência, que eu encontrei em todos os lugares, porque pessoas e cabeças estão em desenvolvimento, e isso vai ter em todo o contexto mesmo, principalmente no contexto religioso. Só que neste contexto espiritual, eu acho que a gente tem que considerar que isso é um pouco mais sério, e ao meu ver é mais sério, porque a espiritualidade, ela mexe com o seu jeito de enxergar o mundo. E o que eu tô falando? Que
né, do que eu tô falando exatamente? Que tem coisas ruins, gente, em todo lugar. Se você for abrir hoje as principais plataformas de streaming, de você, né, assistir coisas, plataformas de vídeo, etc., você vai encontrar documentários enfim, filmes, etc., sobre diversos meios holísticos e espirituais e religiosos com problemáticas sérias de abuso, de estupro, de manipulação e lavagem cerebral. Isso realmente existe, gente, e é mais sério e mais comum do que a gente possa imaginar. Eu acho que assim, a gente ter noção de que existe muita coisa ruim por aí, dá uma base pra gente se aterrar um pouco e ficar menos inocente, porque a espiritualidade, ela mexe com um lugar muito sensível das pessoas, sabe? E acho que todo ser humano é carente e todo ser humano tem os seus questionamentos, os seus vazios e a sua vontade de achar a compreensão. E quando você não tá muito legal e você acaba entrando em contato com qualquer tipo de coisa que seja que te deixa num lugar vulnerável, é muito sério. E eu passei muito por isso na minha jornada de autoconhecimento e na minha jornada de pessoa, como uma pessoa crescendo. Eu me envolvi nesse meio holístico, nesse meio espiritual, eu virei uma professora de yoga, eu dava bastante aula aqui em São Paulo antes da pandemia, fiz milhares de eventos, e é o que eu falei, eu era uma pessoa curiosa, então eu queria, sim, me aprofundar na minha espiritualidade, e dentro desse meio e dessa busca e dessa vontade, que surgiu, sim, através de uma depressão, que inclusive tem esse vídeo aqui, quando eu era mais nova, eu tinha uns 16, 17 anos, eu já estava num quadro deprimido, e eu fui buscar apoio neste meio espiritual. E eu fui muito, muito, muito usada, enganada, iludida, e eu acho que o que é mais sério é que eu desenvolvi um jeito de olhar pra vida que parecia ser muito bom e muito positivo, mas na verdade era uma bolha que me isolava de um contexto social. Então eu virei uma pessoa muito positiva e muito alegre dentro da minha bolha, porque eu achava que o que eu pensava estava certo, que as outras pessoas não tinham acesso ao que eu sabia, então eu sabia mais do que as outras pessoas, e que era minha responsabilidade cuidar das pessoas e dos outros contextos, porque eu sou um ser muito espiritual e eu já tive contato com coisas que as pessoas não, então sim, é minha responsabilidade cuidar das outras pessoas. Só que este pensamento de muito positivo e muita bondade e de responsabilidade faz com que você se torne também uma pessoa muito passiva. E eu assisti isso acontecendo comigo e isso acontecendo com outras pessoas perto de mim. Então, essa bagunça positiva, espiritual, fez com que eu me tornasse uma pessoa que aceitava tudo que faziam comigo. Porque eu achava que era minha responsabilidade, que eu estava co-criando aquilo e que era minha responsabilidade. Porque se eu decidi escolher esse caminho espiritual, então eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas, eu sou a responsável. E quem cuidava de mim? Eu ouvia muito assim, ai, mas Deus vai cuidar de você. E eu entendi isso de uma forma muito equivocada, porque eu também não quero que pareça que eu estou totalmente contra aos caminhos espirituais e ao meio holístico. Pelo contrário, eu sou completamente apaixonada por isso, mas por ter me envolvido demais, eu conheci o lado ruim também. E eu passei por muitas coisas ruins em meios espirituais. E não é porque você está fazendo algo que seja yoga, que seja sua religião, que seja o seu culto, que você é melhor que alguém e que você está isento de passar por situações, sabe? E acho que por que é tão sério e tão importante falar sobre isso? Às vezes, essas ideologias e filosofias te deixam isolados de um contexto social importante. Você fica desconexo com a realidade mesmo, com o que tá acontecendo no mundo, com noção política. E eu acho que nada é mais sério e mais importante atualmente do que isso, porque se isentar politicamente, se isentar socialmente, não faz de você
mais espiritualizado ou mais confortável internamente. Só faz você ficar mais cego pros seus papéis e pras urgências que as coisas têm no mundo, sabe? Hoje eu tenho uma noção social que eu não tinha há 5 anos atrás, por exemplo, que eu não tinha 10 anos atrás. Pelo contrário, era muito fácil eu ficar tentando afirmar conceitos e correndo atrás de conceitos e fingindo que nada estava acontecendo ao meu redor, do que me envolver mais profundamente com isso. E é um equilíbrio e uma balança que cada um tem que encontrar, sabe? O que é espiritual pra mim e até onde isso é positivo pra mim, só eu vou saber falar. Do mesmo jeito que eu já vi muitas coisas ruins acontecerem no meio espiritual, obviamente também acontecem coisas muito ruins. Eu só acho que assim, com esse meio de internet, de rede social, de muita cobrança, porque existe, a gente nasce sendo cobrado, muito fácil a gente rotular as pessoas e a gente ver pessoas com certos comportamentos. Então, a pessoa faz yoga, ela é espiritualizada, ela é melhor. A pessoa é religiosa, ela é melhor, ela é espiritualizada, ela tem um contato com Deus que talvez eu não tenha, enfim. Nem sei se vocês estão me entendendo, mas eu acho muito importante hoje em dia a gente falar sobre isso e a gente levantar essas pautas, sabe? Porque essas bolhas também, elas deixam a gente muito distantes. E elas fazem com que você se sinta muito culpado e errado se você não tiver super positivo ou pensando 100% nos outros. Ou parece que é errado você pensar em você, sabe? E considerar o que você está sentindo e passando. E foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu vi que eu construí um castelo muito grande e todos os meus conflitos existenciais, eles não eram sanados, eles eram empurrados em caixinhas. E aí eu comecei a entrar em contato com esse meio espiritual e eu tive alguns choques de não saber o que fazer, como me expressar. Gosto de maquiagem, gosto de coisas diversas, de arte, de festa, mas ao mesmo tempo eu amo fazer yoga e eu quero ser, pra mim, esse exemplo, sabe? Não só para as outras pessoas, mas dá um bug na cabeça, porque eu comecei a me cobrar muito dentro do meu próprio caminho, me perder dentro do meu próprio caminho. Quando eu fui ver, gente, muitas coisas aconteceram, obviamente, mas eu estava novamente deprimida e sem vontade, sem motivação de fazer as coisas. E esse ciclo de muita cobrança, muita responsabilidade espiritual, essa bolha também que fez com que eu me afastasse de muitas coisas, não foi 100% positiva. Aprendi muito, sou muito, muito grata, mas não foi. E isso é uma verdade, sabe? Não é muito legal você criar uma bolha, seja ela positiva. Não é muito legal você se abster de uma noção social porque, você atrai o que você pensa. Não tem como você virar para uma pessoa que tá embaixo da ponte e falar, então, você que cocria a sua realidade. Porque não é assim. Isso me fez muito mal, foi um baque muito grande. Me senti besta, me senti idiota mesmo, senti que fiz escolhas erradas na minha vida e me vi mais uma vez deprimida, sabe? E quis encontrar o meio do caminho, porque dentro desse meio holístico espiritual, eu também criei uma casca muito grande, e acho que uma coisa que a gente enxerga muito no mundo é isso, sempre tem um certo e tem um errado. Por mais que muitas vezes a filosofia ou que você esteja entrando em contato te fale que não existe certo e errado, existe o certo e o errado por trás de tudo. A gente vive num mundo dual. Você começa a se sentir errado, sabe? Naturalmente. E o resto das coisas muito, muito, muito podres que tem aí, né? De, enfim, assédio, estelionatário, fins lucrativos em cima da manipulação da mente das pessoas. Existe de tudo, gente. E aí, chegando na minha depressão,
eu de fato resolvi fazer terapia e fui num psiquiatra, coisa que eu nunca tinha feito. E lá nos meus 17 anos, ainda com os meus pais em casa, quando eu passei por esse quadro, eu fui numa psicóloga, mas eu não cheguei a me aprofundar. Por também sempre me sentir muito errada e achar que era minha responsabilidade lidar com tudo sozinha. Eu sempre tive esse tipo de pensamento na minha cabeça. Então, eu nunca tinha ido buscar a ajuda concreta de que eu precisava. E foi incrível, gente. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E eu indico para todo mundo hoje, faça terapia. Você pode fazer a parte holística, a parte religiosa, a parte espiritual que você quiser fazer, se identifica. Mas assim, dê uma chance pra terapia, sabe? Faça terapia e não se feche, não ache que você sabe mais. Nunca na sua vida esteja sempre, sempre, sempre aberto, sabe? Isso é muito importante. Foi uma fase muito complicada, assim, pra mim. Pra assumir que eu estava deprimida, eu ver que eu estava completamente desmotivada pra fazer as coisas que eu mais amava, me senti incapaz, tive sensações péssimas, péssimas, péssimas. Mas aos poucos, com terapia, eu fui me reerguendo, eu comecei a tomar remédio. Eu vi que, assim, tenho a minha conexão com a espiritualidade, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu escutei coisas muito pesadas, assim, nesse momento. Principalmente porque eu passei por enfim, relações abusivas com pessoas que me punham muito pra baixo e a gente se cobra muito, né? Então eu também me punha muito pra baixo. E cheguei a ouvir de, enfim, seguidores, perdi seguidor, de você não tá mais espiritualizada, você era mais vibes antes e tudo mais. E eu não deixei de ser quem eu sou. E isso que eu acho mais legal, assim. Eu acho que uma das minhas conversas com a terapeuta, que foi muito incrível, foi quando eu falei pra ela, né? Eu falei, eu não sei mais quem eu sou, o que eu faço? Não sei quem eu sou. Sou uma pessoa muito diversa, gosto de coisas diferentes, já mudei 50 vezes, tô há 10 anos na internet e não sei quem eu sou. Se eu sou aquela menina com 17 anos que vinha aqui ensinar a botar tic-tac no cabelo e fazer maquiagem ou ficar bronzeada, ou se eu sou a Bibi de dread que dava 10 aulas de yoga por dia e, meu Deus, escrevia textos cósmicos e conexão espiritual. Eu sou tudo isso, mas nada disso sou eu também. Eu sou, na verdade, a minha essência. Eu sou a Bibi de quando eu era criança, sabe? Quando eu tinha uns 3, 5 anos. E eu me sinto assim. E tem uma parte de mim que sente que eu nunca mudei, que eu continuo a mesma pessoa, brincalhona, engraçada. Só que eu ganhei, adquiri muita maturidade mesmo ao longo do tempo. E hoje eu entendo muito o que é maturidade, sabe? Eu acho que hoje eu consigo ver, sentir isso de uma forma muito palpável. Então eu me sinto sim mais madura pra olhar com olhares mais sérios para essas questões. E uma parte da minha inocência e de eu ter conhecido tudo isso muito jovem fez sim com que as pessoas me usassem. Posso falar concretamente que fui usada, gente. Que sim, existe maldade. As pessoas às vezes são más. Elas são más. E a gente tem que ficar ligado nisso, sabe? Porque senão, se a gente cai só nesse papo muito holístico, muito espiritual, não tem como você falar por uma vítima de abuso que foi culpa dela, o que ela cocriou aquilo. Isso não tem um cabimento, sabe? Você vai entrar num ciclo de culpa que não é devido, não é certo e não tem nada a ver, sabe, gente? Acho que a gente tem que começar a separar realmente tudo isso e botar um pouco o pé no chão, sabe? É que nem agora esse movimento anti-vacina, por exemplo, eu acho isso um absurdo. E tem muito a ver também com essa parte holística e espiritual, né? Muita gente confunde muita coisa. O ser humano tá aí pra julgar, pra falar o que ele quiser falar, enfim, deduzir o que quiser deduzir, inventar o que quiser inventar. Então acho que eu queria muito desabafar sobre isso, sabe? Porque queria alertar vocês também. Queria ouvir de vocês também o que vocês acham. Enfim, eu quero voltar pra cá, eu quero me sentir eu quero expressar da forma que eu senti vontade. Se eu não estiver afim agora de fazer tal coisa, eu não quero fazer só porque me sinto cobrada. Só porque em algum lugar inventei que talvez isso fosse o certo ou fosse melhor, sabe? Eu acho que não há nada mais
espiritual do que estar em contato com si mesmo. E não importa como você esteja, sabe? Não tem problema em não estar bem. A gente tem que começar a parar de achar errado você não estar bem, não se sentir bem. Porque não há nada mais normal e mais humano do que sentir. Não importa o que você tá sentindo, sabe? Tem coisas que acontecem com a gente que a gente não gosta, que a gente não gostaria de estar passando, que trazem sensações intensas. E a gente tem que aprender a se respeitar. Eu acho que essa é a palavra. E se tem uma das coisas que eu mais aprendi recentemente foi a me respeitar. Passei por muita coisa ruim nessa pandemia, porque eu não me respeitava, eu não me considerava. Botava as outras pessoas na minha frente. Se eu tenho uma coisa pra falar pra vocês é, por favor, se respeitem. Mesmo assim, se respeitem. Se você não sentir vontade, se você não tiver afim, escute a sua intuição. Não se cobre. Entenda o seu tempo. Se eu tivesse escutado mais o meu coração mesmo, minha intuição de verdade, talvez eu não teria me ferrado tanto. Porque coloquei muito em xeque o que eu pensava, o que eu acreditava. Pensei muito no que os outros iam pensar. Me cobrei muito pelo arquétipo, pela ideia que eu tinha inventado, pelo que eu achava. E como as coisas acontecem, cá estou eu mais uma vez com as minhas experiências, meus aprendizados, com as coisas que vivi, senti, pensei. A fase lá no mato foi muito importante, foi muito ruim, muito intenso, foi fruto de muita escolha errada, mas cá estamos de volta à cidade. Me sinto com 17 anos mais uma vez, tomando tudo, começando mais uma vez tudo e acreditando em mim, sabe? Porque independente do que aconteça, gente, não duvide de quem você é. A depressão é uma patologia muito séria que põe a gente muito pra baixo, sabe? A gente começa a duvidar de quem a gente é, desacreditar da gente, acreditar em um monte de coisa ruim que não é verdade, sabe? Então, mantenham-se fortes e firmes e confiantes, acreditando em quem vocês são, sendo da criança interior de vocês, conectados com o que é espiritual pra você, no seu formato, sem se fazer mal também, sem se iludir, sem se desconectar da realidade, mas cheio de luz e amor e enérgico, porque no fundo é isso que importa. Então acho que era esse o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Fiz essa makezinha, Barbiezinha, fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou arrumar esse cabelinho. Quero saber o que vocês querem ver por aqui, agora que estou de volta à cidade também. Se você tiver alguma pergunta para um Bibi Responde, deixa aqui embaixo. Se você tiver alguma pauta de vídeo que você quer ver, algum tipo de conteúdo que você quer ver aqui também. E reflita sobre o que eu falei nesse vídeo. Por favor, assim, é um pouquinho da minha experiência, mas de uma reflexão que eu sinto que foi extremamente importante na minha vida e que eu quero que seja necessário na sua também, tá bom? Super beijo, espero vê-los mais aqui, engaja meus vídeos, eu vou voltar, eu juro. Até o próximo, tchau!